Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Abrindo a Bíblia. Esse programa dedicado a estudarmos a Palavra de Deus. Estamos vindo numa série maravilhosa, estudando o livro do profeta Daniel. Este é um livro que ele se divide em duas partes muito objetivas e claras. A primeira parte dele trata mais de histórias, acontecimentos, fatos durante o período da vida do profeta Daniel. E a segunda parte deste livro traz muitas profecias. E nós já estamos estudando nesses últimos programas várias dessas profecias. E eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir ela nesta noite conosco, quando daremos continuidade a este estudo. Quem estará apresentando este estudo é o pastor Joel Antônio Silva. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, irmão Luzirley. É um prazer, queridos amigos e irmãos, estar aqui para mais uma vez abrirmos a Bíblia e juntos extrairmos lições maravilhosas, procurando entender cada vez mais o que Deus deixou revelado em sua palavra. Muito bem, então vamos pedir nesse instante a guia, a orientação do Espírito Santo para nos acompanhar no estudo que faremos hoje. Vamos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por esse momento em que temos o privilégio de abrir a Tua Palavra para estudá-la. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor permitiu que esse sagrado livro chegasse até os nossos dias, trazendo ricos ensinamentos, lições, advertências a todos nós. Nesse instante te suplicamos que perdoe os nossos pecados, envie Teu Santo Espírito para iluminar nossas mentes e que ao estudar a Tua Palavra possamos entendê-la e possamos tirar lições práticas também para o nosso viver diário. Amém. Te pedimos que abençoe cada internauta que está acompanhando esta transmissão, que sua graça, que sua paz, que o seu poder esteja atuando na vida de todos nós. Tudo suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de iniciarmos o estudo desta noite, eu quero convidá-lo a curtir esse vídeo, compartilhar também com mais pessoas, para que possam também alcançar o conhecimento da Palavra de Deus que estudamos aqui no programa Abrindo a Bíblia. E não se esqueça de se inscrever neste canal, o canal Abrindo a Bíblia. E lembrando que é parceiro aqui do canal Abrindo a Bíblia, o portal de cursos bíblicos conectadoscomdeus.net. Você pode acessar aí no seu computador ou no seu celular este site, www.conectadoscomdeus.net. E nesse portal de cursos você tem ali uma série de estudos, inclusive estudos proféticos, semelhantes a este que estamos estudando aqui no programa Abrindo a Bíblia. Muito bem, vamos passar para o estudo que temos para esta noite. Nós já chegamos no capítulo 8 do livro do profeta Daniel. No último programa, inclusive, estivemos fechando o estudo do capítulo 8, onde entendemos o que representam aquelas 2.300 tardes e manhãs mencionadas em Daniel capítulo 8 e verso 14. E vimos que 2.300 tardes e manhãs representam 2.300 dias, que tem uma representação maior, conforme o entendimento profético, que cada dia em profecia representa um ano, então um período de 2.300 anos alcançando o tempo do fim. E nós vamos então agora adentrar no capítulo 9, onde vamos começar a entender qual é o ponto de partida para esses 2.300 anos. Porque se nós descobrirmos o ponto de partida, podemos saber quando tem início então o tempo do fim, que é ao término dos 2.300 anos. E para isso, para nos explicar estas profecias, então convidamos aqui o pastor Joel. Bom, Joel, então vamos lá. Como entender todas essas revelações maravilhosas que encontramos aqui no livro do profeta Daniel? Muito bem. Como diz a Bíblia, né? Um pouco aqui, um pouco ali. Uhum. Então, vamos, sem delongas, abrir nossas Bíblias no capítulo 9 do livro do profeta Daniel e vamos ler os 2 primeiros versículos. Daniel 9, versículos 1 e 2. Está escrito assim: Dario, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônico.
no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Vamos aqui destacar alguns detalhes destes 2 primeiros versículos. O primeiro detalhe, Daniel situa este capítulo no tempo, né? Em que momento da história é que aconteceu o que está registrado aqui no capítulo 9. Então a primeira coisa que ele faz é situar no tempo. Ele explica que foi no primeiro ano do reinado de Dario. Dario, filho de Xerxes, que era da origem dos medos, né? O primeiro ano do reinado de Dario foi o ano 538 a.C. E nós estudamos na semana passada que o terceiro ano do reinado de Belsassar, que era um rei babilônico, foi também o ano 538 a.C. Né? No terceiro ano do reinado do rei Belsassar, Dario, que era rei dos Medos, aliado com Ciro, o seu sobrinho, que era dos persas, eles conquistaram Babilônia. E ele passou a ter este domínio do Império Babilônio no ano 538. Portanto, o terceiro ano de Belsassar, exatamente este mesmo ano, 538, que foi o terceiro ano de Belsassar, é o primeiro ano do reinado de Dario. Que é o mencionado aqui Exatamente. no início do capítulo 9. Em outras palavras, o mesmo ano que Daniel teve a visão que está relatada no capítulo 8, naquele mesmo ano teve lugar o que está registrado no capítulo 9. Nós vemos aqui que o assunto estava muito fresco, né, na memória, na mente do profeta, né? E um outro detalhe muito interessante é que o profeta, como estadista, ele com certeza tinha muitos compromissos, uma agenda muito lotada, mas apesar de tantos compromissos, ele separava tempo para estudar a Bíblia, estudar as profecias. E ele, estudando as profecias, ele chegou a um entendimento, ele chegou a uma compreensão, a uma conclusão, de que o período apontado na profecia para o cativeiro dos judeus lá na Babilônia era de 70 anos. E que aqueles 70 anos estavam chegando ao seu término. Então, isso aqui nos traz uma lição muito importante, porque no dia a dia de hoje, né, tem pessoas que têm uma vida muito corrida, tantos compromissos, é criança na escola, e depois isso, e depois aquilo, e às vezes passa a semana toda e não separa um momento para abrir a Bíblia e estudar. E põe como desculpa os compromissos do dia a dia. Agora, e Daniel, será que ele tinha muitos compromissos ou não tinha? Com certeza, com certeza. Era um estadista, era uma pessoa ali que tinha muitas responsabilidades no reino. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer aos nossos internautas. Ele entendeu que estava chegando ao término do tempo apresentado pela profecia para o cativeiro. Mas ao chegar a este entendimento, o que ele fez? Ele teve uma atitude passiva ou ativa? Ele fez alguma coisa, teve alguma postura, alguma atitude? Porque isso é muito importante, porque ao estudarmos a Bíblia, nós chegamos a certos entendimentos que nós não tínhamos. Assim como Daniel chegou a um entendimento. E ao chegarmos a algum entendimento, qual deve ser a nossa postura? Devemos ser passivos ou devemos ter alguma atitude diante deste entendimento? Precisamos ter atitude, né? O Evangelho nos chama à ação. O Evangelho não nos chama à sonolência, a dormir. Pelo contrário, a palavra de Deus, reiteradas vezes, fala, desperta do sono, né? Desperta tu que dormes. Precisamos agir. Então, vamos voltar ao texto bíblico e ver qual foi a atitude do profeta. Vamos ler a partir do versículo 3, capítulo 9. Vamos ler do verso 3 ao versículo 5. Está escrito assim, olha. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com
orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Queridos, que lição, que exemplo o profeta Daniel deixou a todos nós, né? Ele teve a atitude de orar, de buscar a Deus, né? Ele não ficou assim passivo, né? Ao entender isso, porque Deus ele sempre está disposto a nos atender, a nos abençoar, mas cabe a nós fazer alguma coisa. A nossa parte Deus não vai fazer por nós, né? E Daniel teve essa iniciativa de buscar a Deus, de clamar, reconhecendo a soberania de Deus e a sua pecaminosidade, a pecaminosidade do seu povo, né, do povo de Deus, reconhecendo os pecados do seu povo, confessando aqueles pecados e pedindo a Deus perdão e misericórdia. Então ele prosseguiu, né? Eu não vou ler todos esses versículos, mas prosseguindo nos versículos seguintes aí, nós percebemos exatamente Daniel fazendo isso, confessando o pecado do seu povo, né? Reconhecendo que eles estavam ali não por maldade divina, mas por consequência da desobediência deles, de não acatar os apelos que Deus tinha feito através dos seus servos, os profetas, né? A culpa era deles, não de Deus. Exato. E apesar de a culpa ser deles, né, ele confessou, reconheceu, mas depois ele pediu misericórdia a Deus, perdoa e etc. E agora, qual foi a reação divina diante daquela atitude do profeta? De orar, reconhecendo a sua pecaminosidade, os seus pecados, e se humilhando e confessando. Qual foi a resposta divina? A resposta divina. Vamos continuar o texto bíblico. Daniel, no mesmo capítulo 9, vamos ler agora os versículos 21 ao versículo 23. Na minha Bíblia aqui, muda uma página. 9, versos 21 ao 23. Está escrito assim: enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Queridos, Deus é maravilhoso em atender seus filhos suplicantes. Daniel nem havia terminado a oração e já veio o anjo com a resposta. Foi o mesmo anjo Gabriel, deixando claro que veio dar-lhe percepção e entendimento. E concluiu dizendo: por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Agora eu te pergunto, que visão o anjo veio explicar? Em outras palavras, sobre qual visão o anjo havia recebido ordem para fazer Daniel entender, mas ainda não tinha passado todos os detalhes? Coloca aí no chat, nós queremos ver a sua manifestação aí, a sua resposta. Eu não sei se você estava no estudo da semana passada, mas no estudo da semana passada, eu vou só fazer um reprise assim bem conciso. Nós vimos que em Daniel 8, naquela visão, 4 coisas foram mostradas a Daniel. Um carneiro com 2 chifres, um bode
que tinha um chifre a princípio, na briga com o carneiro quebrou aquele chifre, nasceram 4, e depois uma ponta pequena que cresceu para todos os lados, e a outra coisa que ele viu foi um anjo conversando com outro, que nessa conversa dos 2 anjos surgiu esse assunto aqui. Até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Nós vimos que o anjo Gabriel foi enviado para Daniel para explicar a visão. E ele explicou o que significava o carneiro, explicou o que significava o bode, o primeiro chifre, o ter quebrado e nascido outros em lugar. Tudo isso aí o anjo explicou. Aquele chifre pequeno que cresceu para todos os lados, o anjo explicou. Agora, o único detalhe que o anjo não explicou foi o assunto das tardes e manhãs. O capítulo 8 terminou com esta palavra. O anjo falando a Daniel, olha, a visão da tarde e da manhã é verdadeira, mas cerra essa visão, deixa de lado aí, porque ela só se refere a tempo do fim, ao tempo muito distante. E Daniel concluiu o capítulo 8 dizendo, olha, eu fui tratar dos negócios do rei, mas eu não consegui entender a visão. E agora o anjo chega e diz, olha, eu tenho a resposta aqui. Eu vim, preste bem atenção no que eu vou fazer, no que eu vou falar, né? Preste atenção à mensagem para entender a visão. Qual visão? Dos dias. Porque foi a visão que ficou uma interrogação em Daniel, né? Ele ficou assim, desejoso e até ficou enfermo por conta do anseio, né? Por entender essa visão. É uma conclusão lógica, né? Quando nós estudamos com oração e com sinceridade o capítulo 8 e o capítulo 9 de Daniel, esses 2 capítulos estão intimamente interligados. O capítulo 9 é uma sequência do capítulo 8, estão bem ligados. E nós vemos claramente que no capítulo 9 o anjo vem para explicar para Daniel a visão das tardes e das manhãs, que era a única que ele não tinha explicado do capítulo 8. Né? Exatamente. Então, o anjo agora começa a explicar. E vamos ver a explicação do anjo? Versículo 24, capítulo 9 de Daniel e o versículo 24. Está escrito assim, olha. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Nós já explicamos na semana passada que dias proféticos significam anos. Aqui fala de 70 semanas. Cada semana tem 7 dias. Então, 70 vezes 7, nós chegamos a um final de quantos dias? 490. 490 dias. Que em profecia, cada dia é um ano. Então, 490? Anos. 490 anos, o anjo explicou que estavam decretadas para o povo judeu. 490 anos decretados. Mas o que significa esta expressão decretados? Este mesmo texto de Daniel 8,14, na versão Almeida Corrigida Fiel, usa a seguinte expressão: 70 semanas estão determinadas. Decretadas, determinadas. O que significa? A palavra hebraica usada aqui é nestash. Eu não sei exatamente como é que pronuncia isso aqui. A pronúncia exata em hebraico eu não sei. Mas a palavra hebraica é essa, que propriamente quer dizer cortar, decepar, separar. Em outras palavras, 490 anos estão separados, decretados, determinados para o povo judeu. Mas separados de quê? É lógico que do período maior de 2.300 anos, porque foi sobre este período, foi sobre esta visão
que o anjo veio explicar para Daniel. Aí ele começa explicando, dizendo, olha, 490 anos estão separados para o teu povo. Separados de onde? Separados dos 2.300 anos, né? Agora, e quando deveria começar, ou quando começou esses 490 anos e ao mesmo tempo os 2.300 anos? Quando começou isso aí? Vamos prosseguir agora lendo o versículo 25, Daniel capítulo 9. O versículo 25 está escrito assim: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Muito bem, meus amigos, o anjo explica que tal contagem de tempo iniciaria com a ordem, ao sair a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém. Essa ordem foi feita pelo rei Artaxerxes no ano 457 a.C. O registro deste decreto, desta ordem do rei Artaxerxes, está escrito no livro de Esdras, capítulo 7. O capítulo todo apresenta este decreto e a atuação de Esdras em cumprimento ao mesmo. Nós não vamos ler agora para ganhar tempo. E quando nós lemos o que os cronologistas deixaram sobre datas, nós vemos claramente que o ocorrido em Esdras capítulo 7 aconteceu no ano 457 a.C. Mas talvez alguém possa dizer, mas pastor Joel, tiveram outros decretos, por exemplo, Ciro, a Bíblia até chama Ciro de meu servo. Ciro emitiu um decreto para o povo ir a Jerusalém, Dario também emitiu um decreto para o povo voltar a Jerusalém. E como é que entende isso aí? Por que escolher o de Artaxerxes e não os anteriores? E não os anteriores? É uma pergunta lógica e muito importante, né? Uhum. É uma pergunta importante. O decreto de Ciro aconteceu no ano 536 a.C., porém, ele foi apenas para reconstruir o templo. Ele contempla somente a reconstrução do templo. O de Dario, em 519 a.C., foi para dar prosseguimento à obra iniciada sob o decreto de Ciro e que havia sido interrompida. Agora, o decreto de Artaxerxes, em 457 a.C., é o único que faz referência à reconstrução do templo, à reconstrução dos muros, da cidade, estabelecimento do culto, até mesmo estabelecimento de juízes, né? Estabelecimento do Estado. Então, reconstruir Jerusalém como não só o templo, mas a cidade e também a administração na cidade, né? Não só a parte física, mas a parte funcional e administrativa. Tudo isso aí estava contemplado unicamente no decreto de Artaxerxes. Ou seja, ele é bem mais amplo do que os demais. Os demais eram pontuais, né? Exatamente. O primeiro, na verdade, era pontual, o segundo somente fortalecendo o primeiro. E daí sim vem o decreto de Artaxerxes, cerca de 60 anos, 60 e poucos anos depois do decreto do segundo, né? Que foi o decreto de Dario, mas um decreto de fato amplo, que tratava tanto da reconstrução física quanto da reconstrução propriamente do Estado, né? Estabelecendo um Estado com juízes, tendo uma organização administrativa de fato. Exatamente. E
a profecia apontava exatamente isso. A profecia diz, olha, desde que sai a ordem para reconstruir Jerusalém, não é para reconstruir o templo. Então nós vemos que o único decreto que preenche as especificações apontadas na profecia é o de Artaxerxes, que saiu no ano 457 a.C. E o texto bíblico diz, desde que sair a ordem até o Messias, até o ungido, haverá 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62 dá? 69. Em outras palavras, vamos resumir essa conta aqui, condensar essa conta. Desde que sair a ordem para reconstruir Jerusalém até o ungido, vão se passar 69 semanas. 69 semanas, cada semana tem 7 dias, 69 vezes 7, nós chegamos a um total de 483 anos. Então, é o tempo que haveria de passar, desde que saísse a ordem, até o ungido, o Messias, teria esse espaço de tempo de 483 anos. Antes de fazer umas continhas aqui, eu quero primeiro explicar um outro detalhe para os nossos internautas. A Bíblia mostra detalhes que, se a gente não atentar para eles, às vezes a gente fica com dificuldade de entender. Mas tudo que foi escrito, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Não foi escrito por acaso. Algum detalhe que está escrito aqui tem um objetivo. E eu quero compartilhar com vocês aqui um detalhe que tem um objetivo muito importante para nos ajudar a entender isso daqui. Esdras capítulo 7, vamos abrir a nossa Bíblia lá. Esdras capítulo 7, onde está escrito este decreto de Artaxerxes, o versículo 8. Esdras capítulo 7 e o versículo 8 está escrito assim: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. O detalhe que eu quero destacar aqui é o mês. Em que mês mesmo? 5º mês. No 5º mês. O calendário judaico é diferente do nosso. O primeiro mês do calendário judaico corresponde ao 4º mês do nosso calendário. O mês de Abib corresponde ao mês de abril nosso aqui. Se o primeiro mês do calendário deles corresponde ao 4º nosso, o 5º mês do calendário judaico corresponde a qual mês do nosso? 4 mais 5. O 9º, né? É. O 9º. O mês de setembro, numa linguagem mais explícita. Trazendo para o nosso calendário, Esdras chegou lá e começou a executar, né? O decreto começou a entrar em ação, em prática, em vigor, no mês de setembro do nosso calendário aqui, né? Agora, mês de setembro, faltam quantos meses para terminar o ano? 3. Ou vamos dizer 4. É. Contando do primeiro dia do mês? Sim, 4 meses. Contando do primeiro dia, contando o mês de setembro, né? Incluindo o mês de setembro todo, nós temos aí apenas 4 meses para terminar o ano. Por que eu estou explicando isso? É para nós vermos que quando o decreto entrou em ação, em vigor, faltavam 456 anos para terminar aquela era antes de Cristo e 4 meses. 456 anos e 4 meses. Ficou claro isso aí? Ou ficou difícil de entender isso aí? Agora veja bem, desde que saiu a ordem para reconstruir Jerusalém até o Messias, passariam 483 anos. Vamos começar a fazer umas continhas agora. Desse período, nós temos aqui 456 anos e 4 meses da era antes de Cristo. Tá claro isso aí? Sim. Então vamos pegar 483 e vamos subtrair 456. Vão restar quantos? Se você tem uma calculadora aí, tem gente que faz isso de cabeça com muita facilidade. Mas
nossa mente vai ficando meio lenta, né? Com tantas facilidades tecnológicas. Pode fazer na calculadora, não tem problema. 483, que são as 69 semanas, menos os 456 anos que tinham da era antes de Cristo, era 456 anos e alguns meses, 4 meses. Então vão sobrar 27 anos. 27, vai sobrar 27. Então, esses 483 anos, temos neles 456 da era antes de Cristo e adentram 27 anos na nossa era. Deu para entender isso aqui? Sim. Ou ficou difícil de entender? Os 483 anos, desde que saiu a ordem para reconstruir Jerusalém até o ungido, 483 anos, nós chegamos ao ano 27 DC, depois de Cristo, da era cristã. E o que aconteceu no ano 27 da era cristã? Vamos voltar à Bíblia. Agora nós vamos ao Novo Testamento, no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 3. Aqui nós encontramos uma informação muito importante. Evangelho segundo Lucas, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos. Verso 1 ao 3 e depois os versículos 21 ao 23. 1 ao 3 está escrito assim, olha. No 15º ano, olha, inicia falando de data aqui, olha. No 15º ano do reinado de Tibério César, 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João. Foi nesse ano. Que ano? 15º ano. Exatamente. Tibério César. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E muitas pessoas corresponderam à mensagem de João e foram ao Jordão para ser batizados. Agora, versos 21 a 23. Enquanto muitos estavam indo lá, o que aconteceu também? Versos 21 a 23 diz assim, olha, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli. Bem, queridos, conforme diversos historiadores confiáveis, o 15º ano do reinado de Tibério César ocorreu no ano 27 da era cristã. Trazendo assim para a era cristã, né? Esse 15º ano do reinado dele foi no ano 27 da era cristã. No ano 27 da era cristã, João Batista começou a pregar e muitas pessoas corresponderam à pregação de João Batista. E muitos foram lá se dirigindo, arrependidos, e foram batizados. E de repente, quem compareceu ali? Jesus foi batizado no 15º ano do reinado de Tibério César. Ou seja, no ano 27 da era cristã. Jesus foi batizado. E quando Jesus foi batizado, aconteceu algo que quase todos os evangelhos enfatizaram isso aqui. O Espírito Santo desceu sobre Jesus de uma forma visível, né? Assim na forma corpórea de uma pomba. E foi ouvida a voz do céu dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
né? O que me agrada. E muda de versões, mas o sentido é o mesmo. Porém, o verso seguinte diz que Jesus era cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Logo após o batismo, não muito tempo depois, Jesus começou o seu ministério. Como que ele tinha 30 anos no ano 27? Né? Talvez alguém possa fazer essa pergunta. E é uma pergunta interessante. Na verdade, queridos, a era cristã não iniciou no ano do nascimento de Jesus. Né? Conforme vários cronologistas, eles explicam vários detalhes. Eu não vou entrar nesses detalhes todos aqui, mas se você quiser pesquisar, você pode pesquisar e você vai ver aí N informações confiáveis mostrando que, de fato, a era cristã não começou no ano do nascimento de Jesus. Quando começou a contagem da era cristã, Jesus já tinha cerca de 3 para 4 anos. É por isso que no ano 27 da era cristã, Jesus já tinha cerca de quantos anos? 30 anos. Cerca de 30 anos. Então, é por isso, não é uma contradição, não. É só para entendermos esse detalhe aí que eu fiz essa explicação. Agora, um outro detalhe interessante que eu já mencionei, enfatizei aqui, está no texto, é que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Jesus foi ungido. Quando a gente abre Lucas capítulo 4, eu não vou ler aqui para ganhar tempos. O capítulo seguinte, capítulo 4, verso 16, por exemplo. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga num dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E foi dado a ele o livro do profeta Isaías. E ele leu o texto que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar, para libertar, para fazer isso e aquilo. Aí ele terminou de ler, se sentou e ficou um silêncio. Ninguém falou nada. Aí ele se levantou e começou a explicar. E ele disse: olha, hoje esta profecia de Isaías está se cumprindo aos olhos de vocês. Se cumprindo aos nossos olhos. Jesus havia sido ungido. E ungido quando? Em que momento? Vamos ler um texto bíblico? Atos, capítulo 10, para não chegar a pensar que é a conclusão de Joel da hora, né? Uhum. Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e o versículo 38. Abra sua Bíblia e leia conosco. Está escrito assim, olha. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Está claro aí? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Em que momento foi visível a todos que Jesus foi ungido com o Espírito Santo? No batismo. Por ocasião do batismo dele. Quando o Espírito Santo pousou sobre Cristo na forma de uma pomba. Exatamente. Naquele momento Jesus foi ungido. Então a profecia dizia que desde que saísse a ordem para restaurar Jerusalém, até o ungido, o Messias, se passariam 483 anos. Perceberam que esta parte aqui das 70 semanas, essas 69 semanas das 70, se cumpriram ao pé da letra. Eu fico maravilhado com isso. É uma exatidão plena. Deus sabe de tudo. Deus conhece todas as coisas. E com muita antecedência, ele sabe o que vai acontecer séculos para frente, milênios para frente. E ele revela os seus segredos com muita precisão aos seus servos, os profetas. E a história comprova, né, o cumprimento exato, assim, dessa primeira etapa que nós já estudamos aqui das 70 semanas. Das 70 já estudamos 69. Se cumpriu com exatidão, desde que saiu a ordem até o ungido, até a unção de Jesus, 483 anos. No ano 27, Jesus foi ungido com o Espírito Santo por ocasião do batismo. Isso não é maravilhoso? Com certeza. Agora,
Aí é uma parte, né? Porque estamos falando de 483 anos dentro de um período de 490. O que mais? A profecia revela mais coisas aí, pastor? Sim. O que aconteceu nesta última semana? Só falta uma semana, né? Vamos voltar ao livro do profeta Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Agora o versículo 27. O que haveria de acontecer nesta última semana? Está aqui no último versículo desse capítulo, versículo 27. Está escrito assim, olha. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Esse ele que é o ungido, é o Messias, é Jesus. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O batismo de Jesus aconteceu no outono do ano 27. É claro que a Palestina está não no mesmo hemisfério nosso, né? Nós estamos no hemisfério sul, está lá no hemisfério norte, e lá as estações do ano são o inverso das estações. Exatamente. Então, quando lá é outono, aqui é a primavera, né? Sim. E vice-versa. É só uma curiosidade sobre isso. Lá no começo, quando o pastor começou a explicar sobre o início ali da profecia das 2.300 tardes e manhãs, dos 490 anos, com o decreto, daí foi lido o texto, que era no 5º mês do ano, que corresponde aí entre setembro, outubro. Não existe uma certa variação por conta que o calendário não segue exatamente o mesmo. Que para nós aqui é a primavera. Exatamente. E para eles lá é o outono. O outono. Então toda marcação de data dentro dessa profecia, em se fechando anos completos, sempre vai chegar no outono. No outono. No outono de lá. Exato, no outono de lá. Que é a primavera aqui. Então começou no outono, o batismo de Jesus foi no outono. Foi no outono. O fechamento dos 490 anos é no outono. E o fechamento das 2.300 tardes e manhãs acontece no outono também. Muito bem, muito bem. Nota 10. Ai, que maravilha. Né? Eu fico contente de ver assim as pessoas pegando os detalhes, né? Então, e esses detalhes a Bíblia deixa os ganchos para gente se agarrar, para a gente captar. Não é só interpretação aleatória, é o que se vê a partir do texto bíblico. Exatamente. Mesmo. Então, como eu estava falando, o batismo de Jesus foi no outono do ano 27. Porém, a morte de Jesus não foi no outono, foi na primavera do ano 31. Mas como que você chega a essa conclusão, Joel? A Bíblia revela. Não vamos ler aqui para ganhar tempo, mas todos, né, que estão nos assistindo, eu creio que são estudantes da Bíblia, e a Bíblia é muito clara em revelar que Jesus morreu por ocasião da Páscoa. A Páscoa judaica acontecia no nosso outono aqui, que é a primavera lá, né? Entre o mês de março a abril do nosso calendário aqui, mês de Abib lá. Existe, às vezes, uma variaçãozinha de um ano para outro, porque lá tem um detalhe de seguir as luas, tem um monte de coisa que não seguimos aqui. O calendário que nós usamos, que é mais usado hoje, né, é um calendário que se pauta pelo sol. O calendário usado naquela época era o calendário lunar. Então, existe certa diferença na contagem de dias, com correções periódicas para não haver o atraso. Exatamente. Então, por isso tem essa trabalhada na correspondência. Mas a gente tem como ver isso claro hoje, por exemplo, a Páscoa, que é marcada no nosso calendário, em um ano, acontece em abril, em outro ano acontece um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. É devido a esses detalhes aí, certo? Mas Jesus morreu por ocasião da Páscoa judaica. Primavera. Que era lá. Né? Então, quando nós lemos aqui, assim, com muita profundidade, acompanhando ano a ano do ministério de Jesus, nós percebemos que Jesus participou de 3 Páscoas. Aliás, 4. 3, na 4ª, foi a que ele foi imolado. Então, o que isso nos leva a entender? Exatamente 3 anos e meio. Começando numa
no outono, né? É. Daí, no outono seguinte, fechou o ano. No outro Ele outono... ele foi batizado no outono. Aí, um pouco depois, quando chegou a primavera, ele participou da primeira Páscoa, Isso. certo? Aí passou um ano todo, participou da segunda Páscoa, passou um ano todo, terceira Páscoa. Aí passou um ano todo, quando foi participar da quarta Páscoa, ele morreu. A quarta Páscoa foi quando ele foi crucificado. Crucificado. 3 anos e meio de ministério. Ou seja, o texto diz que na metade da semana, ele ia fazer um concerto com muitos durante essa semana, e na metade da semana ia fazer cessar o sacrifício. Então, a metade de 7 dias é 3,5, né? 3 dias e meio, proféticos, 3 anos e meio. 3 anos e meio. E exatamente com 3 anos e meio do ministério de Jesus, ele morreu. E o que aconteceu com a morte de Jesus? Mateus, Evangelho escrito por Mateus, segundo Mateus, capítulo 27 e o versículo 51. Abra sua Bíblia e leia conosco. É um texto muito conhecido, né? Diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Queridos, a própria natureza evidenciou que tudo aquilo, né, da velha dispensação, dos sacrifícios, foi rasgado, perdeu o seu significado, perdeu o seu valor por ocasião da morte de Cristo. Da morte de Cristo. Porque aquelas coisas apontavam, né? Aqui eu acho que na sequência talvez tu vai explicar, mas aquelas coisas, aqueles sacrifícios de cordeiros, aqueles rituais que aconteciam no santuário apontavam para a morte de Jesus na cruz. Então, quando Jesus morre, de fato é rasgado, né, todas aquelas ordenanças, porque não fazem mais sentido. Talvez alguém pense, mas irmão Joel, isso é a conclusão do irmão, que o rasgado véu significa isso. Vamos ler mais um texto? Aos Colossenses capítulo 2 e o versículo 14. Não vamos deixar no nosso entendimento pessoal, né, como alguém possa imaginar. Aos Colossenses capítulo 2, o versículo 14, está escrito assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Em que momento Jesus aboliu aquela lei das ordenanças, dos sacrifícios? Quando morreu na cruz. Quando ele morreu na cruz. Quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E foi exatamente quando Jesus bradou, morrendo, naquele momento o véu se rasgou, a terra tremeu e etc, e etc. Então, queridos, a Bíblia é muito clara em nos revelar que os sacrifícios de animais foram abolidos quando Jesus morreu. O verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, naquele momento, ele fez cessar o sacrifício, né? Se cumprindo com exatidão o que foi apontado na profecia. Na última semana, ele vai fazer um concerto com muitos e na metade da semana fará cessar o sacrifício. E o que aconteceu no final dessa semana? Né? A semana 7 dias, né? 7 anos aqui. Essa semana começou no ano 27. 27 mais 7... 34. E o que aconteceu no ano 34? No ano 34 aconteceu algo muito marcante com um dos seguidores de Jesus. Estevão, um dos diáconos, assim, muito dedicado em pregar o evangelho, em ajudar as pessoas, ele foi condenado pelos judeus e apedrejado. Os judeus tiveram aquela ação. Eles começaram a perseguir os seguidores de Cristo, né? Mataram a Jesus, Jesus ressuscitou, foi ao céu, e eles continuaram agora labutando e lutando contra os seguidores de Cristo. E no ano 34, os judeus apedrejaram Estevão. Com isso, findou o tempo especial de graça determinado, separado para o povo judeu, no ano 34. O assunto desta noite é: as 70 semanas se cumpriram? Sim.
Querido, se cumpriu com exatidão plena. Todos os detalhes apontados pelo anjo a Daniel dessas 70 semanas se cumpriram com muita precisão. Inclusive, pastor Joel, quando nós lemos no livro de Atos sobre o apedrejamento de Estevão, está lá no capítulo 7, o capítulo 7 de Atos termina com Estevão de joelhos sendo apedrejado e morto. Uhum. O capítulo 8 abre-se com os cristãos devido à perseguição que ali culminou com o apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão. Agora os cristãos saem de Jerusalém e se espalham pelo mundo, anunciando o evangelho ao mundo todo. Então é interessante que o cumprimento é exato. Fechou a profecia, a situação estava tão grave que o evangelho agora sai a todo mundo, como de fato a profecia apontava aí. Né? A profecia dizia 2.300 anos, desses 2.300, 490 estão separados, determinados para os judeus. E o restante não era especial para os judeus, era para o mundo todo, para os gentios. E como o irmão Luzilei explicou, foi exatamente o que aconteceu, né? Os apóstolos começaram a pregar para os gentios. Veio a conversão de Paulo, pouco depois do apedrejamento de Estevão, e o apóstolo Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios. Né? E Pedro teve aquela visão do lençol, e os apóstolos como um todo entenderam que eles precisavam pregar a todas as nações como Jesus havia orientado, e não ficar somente ali pregando aos judeus. Então se cumpriu ao pé da letra. As 70 semanas se cumpriram? Sim. Porém, essas 70 semanas, o anjo veio, ao falar das 70 semanas, o anjo veio explicar a visão das 2.300 tardes e manhãs. Então, dos 2.300 anos, 490 foram separados para os judeus. Então, vamos fazer mais uma continha aqui. 2.300, que é o número total, vamos subtrair, né? Menos 490 separados para os judeus, fica um total de quantos? 1.810. Restam ainda 1.810 para terminar o período total de 2.300 anos. Esses 1.810, eles são contados a partir do ano 34, porque o 490 dos judeus terminou no ano 34, não é isso? Exatamente. Então, 34, a partir daí, contando 1.810 mais esses 34, nós chegamos a que ano? 1844. Exatamente. E como o irmão Luzilei já havia explicado, sempre os anos fechados vão terminar em que período? No outono do hemisfério norte. Do hemisfério norte. Que é final do ano nosso aqui, é o último... Setembro, outubro. Exatamente, né? Exatamente. Então, exatamente no outono, entre setembro e outubro de 1844, terminou este período de 2.300 anos. E o que aconteceria no final desses 2.300 anos? Vamos voltar ao texto bíblico de Daniel, capítulo 8 e o versículo 14. Eu achei muito interessante esse versículo na versão católica. Tem um detalhe aqui que me chamou muita atenção. Daniel 8,14, na versão católica, está escrito assim, olha. Respondeu 2.300 tardes e manhãs, depois disso, o santuário será restabelecido. Em outras versões, por exemplo, na NVI, que eu estou com ela em mãos aqui, diz assim, olha, ele me disse, isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Outras versões diz 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então a purificação do santuário, o restabelecimento ou purificação do santuário apresentado aqui, acontece somente então, somente depois, como está na versão católica, depois disso. Depois disso o quê? Depois de terminado esse período de tempo. A partir de 1844, o santuário seria purificado. Agora talvez alguém esteja perguntando, pensando, mas irmão Joel, o irmão leu, o irmão explicou
que os sacrifícios no santuário foram cessados, perderam o seu significado espiritual, o seu valor espiritual, no ano 31, quando Jesus morreu. E esse período aqui termina em 1844 e depois de 1844 é que vai purificar o santuário. Que santuário? Se o santuário da terra cessou o sacrifício lá no ano 31. Que santuário é esse? Que purificação é essa? Como se processa essa purificação? Isso tem alguma coisa a ver comigo? Isso mexe comigo? Eu preciso ter uma atitude, uma postura diante desse entendimento, dessa purificação do santuário? O que isso tem a ver com a minha vida espiritual hoje? Na verdade, estas perguntas são perguntas preciosíssimas, são perguntas muito importantes. E no estudo da próxima semana, terça-feira da próxima semana, o estudo vai abordar exatamente sobre isso aí. Que santuário é que está falando? Que purificação é essa? Por que essa purificação? O que isso tem a ver comigo? Né, irmão Luzilei? Exatamente. E tem a ver, né? O internauta que estiver conosco na próxima semana vai ver que tem tudo a ver conosco. Exatamente. Muito bem. Pastor Joel, muito bom esse estudo. Fica essa pergunta, né? Para os nossos internautas. Que santuário é esse? O que tem a ver comigo, né? Eu falei que tem tudo a ver, mas em que ponto, em que situação? E nós vamos considerar sobre isso no próximo estudo. E será muito bom receber nossos internautas, porque essa parte é uma parte mais de... é um plano de fundo, né? Exatamente. Sabemos que essa profecia fecha num tempo muito próximo de nós. Agora, o que acontece depois disso é muito importante. Exatamente. Muito bom. Pastor, muito obrigado por essa explicação. É, de fato, uma profecia muito longa, um período muito interessante, mas que a própria palavra de Deus traz ali já a explicação e a confirmação. Tanto encontramos na Bíblia, como também na história universal, vemos a confirmação desses fatos, desses acontecimentos, demonstrando que as profecias bíblicas elas são certas, elas são verdadeiras. E se as profecias que apontavam para o tempo que já está para trás de nós se cumpriram com exatidão, imagine aquelas que ainda estão por vir. Elas também vão se cumprir com exatidão. E que nós possamos estar nos preparando, estar buscando a Deus a cada dia. E desta forma, quando Jesus vier nas nuvens dos céus, possamos abraçá-lo, né? Estar preparados para abraçá-lo. Porque existem profecias que dizem que Jesus em breve virá. Amém. Pastor, vamos agradecer a Deus então por esse estudo que tivemos. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nós e venhas iluminar nossa mente a cada dia para entendermos cada vez mais o que o Senhor deixou revelado na Tua Palavra. Eu te peço uma bênção especial em favor de cada internauta, essas pessoas que separaram esses momentos para estar estudando conosco a Bíblia. Conceda entendimento a cada uma delas, Senhor, e ajude a cada um de nós para que possamos ter uma postura sábia e uma ação positiva, assim como Daniel teve ao entender o que estava revelado nas profecias. Perdoa os nossos pecados e nos ajude a nos preparar para o Teu reino. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Pastor Joel, muito obrigado por nos conduzir nesse estudo de hoje. E não somente no estudo de hoje, mas no estudo desses últimos meses. Porque, infelizmente, o pastor Joel não continuará aqui trazendo esses estudos a partir das próximas semanas. O pastor Joel está assumindo novas responsabilidades em outra região e não poderá mais estar conosco aqui todas as semanas. Mas nós queremos aqui, em nome da TV Conectados com Deus, do programa Abrindo a Bíblia, dizer o nosso muito obrigado. E foi muito bom essa grande jornada de aprendizado que estudamos Apocalipse, estamos aqui chegando na reta final do livro de Daniel. Muitas coisas maravilhosas podemos entender
da palavra de Deus através daquilo que o Senhor nos trouxe através da explicação do pastor Joel. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, irmão Luzilê. Foi um prazer estar aqui com o irmão, estar aqui com todos os internautas. Vocês nos trazem muita motivação, a participação de vocês aí, assistindo, interagindo, comentando, né? Muitos entendem diferente e colocam aí. Isso aí é muito importante para nós. Para mim foi um prazer, é prazeroso mesmo estudar a Bíblia e vir aqui compartilhar com vocês. E o nosso desejo é que Deus continue abençoando ricamente aqui esse programa e também a cada internauta que semanalmente separa tempo para juntos abrirmos a Bíblia e aprendermos mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, pastor, e obrigado também você, internauta, que esteve conosco nesta noite, abrindo a Bíblia para estudar preciosas lições, preciosos ensinamentos que encontramos na palavra de Deus. Não se esqueça de dar o seu like, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam também aprender dos estudos da palavra de Deus. E não se esqueça também de se inscrever no canal. Que Deus os abençoe. Na próxima semana estaremos aqui para continuarmos estudando mais da palavra de Deus. E o tema é: que santuário é esse? Nos encontramos na próxima terça-feira.